Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H, vou falar com vocês sobre Bélgica e Canadá, o quarto e último jogo do dia 23 de novembro de 2022. Então, o que aconteceu hoje foi que nós tivemos duas equipes distintas, o Canadá com muita velocidade, com muita marcação. Os dois estavam jogando no 3-4-3, mas isso deixou o jogo, digamos, bastante aberto. Houve um domínio do Canadá ali, pelo menos no primeiro tempo, de bola. Houve situações de gol muito características, muitas finalizações por parte do Canadá. Teve um pênalti ali no início do jogo, que seria o primeiro gol do Canadá em Copas, já que é a segunda vez apenas que o Canadá está disputando a Copa do Mundo. Mas o atacante do Canadá acabou batendo mal e o Courtois, que já foi considerado o melhor goleiro do mundo, pegou o pênalti. E hoje, o, ao final ali do primeiro tempo, o Batshuayi, que teve três grandes oportunidades, acabou fazendo o gol e levando a vantagem no primeiro tempo. Mas o que aconteceu de diferente nesse jogo é que você tem realmente um domínio total do Canadá no primeiro tempo e não tem uma finalização certa sequer, né? Apenas no jogo todo o Canadá teve três finalizações certas e lá debaixo dos paus tinha o Courtois, né? E essa realmente é a diferença entre a Bélgica e o Canadá. O Canadá tem muita vontade, tem muita condição, principalmente de criar oportunidades, mas a finalização deles não é muito boa, sabe? Tanto que realmente durante todo o jogo teve 21 finalizações e só 3 no alvo, enquanto a Bélgica teve 7 finalizações e 2 no alvo, e uma das quais no gol. Então é interessante assim, porque o futebol ele é meio assim, sabe? Se você tem condições de marcar, se você tem uma superioridade técnica, uma superioridade de capacidade e você não consegue fazer o gol, você é punido pelo jogo, né? Pelo futebol. Porque o futebol não é só técnica, não é só preparação. Como eu disse em vídeos anteriores, o futebol também é sorte. Em que pese eu qualificar uma porcentagem bem pequena, 2%, poderia até ser 5% que seja, é uma quantidade pequena que é o fator sorte. Mas esse fator sorte realmente pode decidir um jogo no momento que você não tem competência para chegar ao gol. E faltou competência ao Canadá. E veja que não são jogadores assim inexperientes, são jogadores que jogam as grandes ligas. Mas o que, que acontece? Vale a experiência de Copa também. Então, nesse caso, no jogo de hoje, como na gíria do futebol o pessoal costuma dizer, quem ganhou o jogo foi a camisa. Né? Foi a camisa da Bélgica que ganhou o jogo. Não foi o time, não foi a incapacidade técnica, foi a camisa da Bélgica. Lembrando que na Bélgica tem o De Bruyne e o Courtois, que são grandes jogadores. O Lukaku está lá afastado, né? Tem também o Hazard, que não tem demonstrado aí a sua grande capacidade nos últimos tempos, mas foi considerado um dos melhores jogadores na Copa anterior. Mas essa experiência em si de Copa do Mundo ajuda bastante os jogadores na hora de você disputar uma partida como essa. Então, o resultado caiu do céu. A Bélgica realmente achou o gol, porque se você vir o primeiro tempo, você vai ver que a Bélgica teve duas, praticamente, chances de gol, e uma das quais guardou. Agora, não existe essa história de justiça no futebol, né? A justiça é bola na rede. Não fez, não fez. Né? O Canadá reclamou também um outro pênalti, que esse pênalti é bastante técnico, né? Porque o que aconteceu? Os jogadores do Canadá estavam impedidos, a bola chegou a eles e foi marcado impedimento. Mas acontece que a bola, antes de chegar neles, bateu num dos jogadores da Bélgica. E uma vez que bateu no jogador da Bélgica, não há impedimento, que não foi um lançamento direto. Então, em sendo assim, a jogada sequente era o pênalti e deveria ter sido dado um segundo pênalti para o Canadá. Mas isso acabou não ocorrendo por inexperiência ali da arbitragem e, como eu disse, é um negócio bastante técnico, né? Um negócio que talvez a cabine do VAR tivesse que ter visto, né, ou tivesse que ter interpretado dessa maneira.
porque eles têm várias câmeras ali, mas também, no final das contas, é o olho eletrônico, mas são humanos ali que estão lidando, né? Em algum momento, esse erro humano pode ocorrer e acabou ocorrendo com o Canadá. E talvez tivesse uma outra oportunidade de pênalti e, quem sabe, talvez o Courtois tivesse defendido também, porque é um goleiraço, né? Um goleiro sensacional. Esse Courtois, ele acaba dando assim a possibilidade da Bélgica chegar mais adiante. E a Bélgica tem tradição em grandes goleiros, né? Tem o Michel Prudhomme, né? O antigo Michel Prudhomme, tem o Faf, que são ali goleiros dos anos 80, 70. A Bélgica tem bastante tradição aí em Copas do Mundo, né? Então o Courtois é apenas mais um dos grandes goleiros aí que a Bélgica teve. Mas nessa oportunidade nós ainda temos grandes jogadores como De Bruyne, e ele realmente ajudou a segurar o jogo ali no segundo tempo. O Canadá não conseguiu realmente manter essa condição aí de marcação em cima, porque no primeiro tempo eles estavam marcando ali dentro da área da Bélgica, sabe? Então a Bélgica não conseguia sair de trás. E não raras vezes eles tomavam a bola, iam para cima e tal. Só que realmente, né, falta essa capacidade de conclusão. Então, eu acho que não só por ser jogadores do Canadá, porque você pensa, pô, mas é o jogador do Canadá, né? Eles não têm ali tanta experiência. Mas, como eu disse, eles jogam nas grandes ligas, eles disputam a Liga dos Campeões e eles fazem gols nos seus clubes. Então, o que acontece é que, assim, realmente um tabu esse gol do Canadá não sair. Mas talvez aí nas próximas partidas, de repente, saia esse gol, né? E aí o Canadá talvez seja justificado diante dessa situação. Mas hoje, em específico, o Canadá perdeu uma grande oportunidade de vencer esse jogo, porque tinha totais condições de vencer o jogo. Pegou uma Bélgica que estava, digamos assim, sem condições realmente de fazer um grande jogo. Talvez seja a estreia, talvez seja o cansaço dos jogadores, talvez seja o esquema de jogo. Vai saber o que aconteceu, né? O que aconteceu é que a Bélgica não demonstrou o grande futebol que jogou na Copa anterior. E como a gente aqui do Brasil não acompanha as eliminatórias, muito difícil, quer dizer, até as TVs, né, elas não fazem essas assinaturas das eliminatórias europeias, você não consegue realmente acompanhar as seleções para saber como elas estão, né? Então é bastante decepcionante assim ver que a Bélgica, que normalmente é esperada como uma grande seleção, jogar o futebol que jogou hoje. Mas é assim também, sabe? Vitória mais ou menos também vale, né? O que importa é que valer os 3 pontos. A questão é não continuar jogando assim, tentar melhorar o seu futebol, porque vai jogar com a Croácia ainda, né? E vai ter que apresentar um bom futebol para tentar passar de fase, porque não sobrou, na verdade, faltou muito futebol para a Bélgica e é preocupante aí para os torcedores da Bélgica, para os belgas, né? Imaginar o que possa acontecer mais adiante, mesmo com essa vitória, não é assim garantia de uma classificação para a próxima fase. O pessoal do Canadá é esperar que esse grande futebol permaneça e que os seus jogadores ali de frente, né, consigam concluir em gol e de repente beliscar uma segunda vaga, quem sabe, para as oitavas de final. Encerramos então o dia 23 de 11 de 2022. Amanhã nós temos mais 4 jogos, é o dia do Jogo do Brasil. O Brasil vai jogar o quarto jogo, né, das 4 da tarde. Estarei comentando este jogo e todos os outros 3 que antecederão o Jogo do Brasil no dia 24 de 11 de 2022. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite, positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Se você concordou, se você não concordou com algo que eu falei, fique à vontade para discordar. Viu alguma coisa que eu não vi, fale aí a respeito também nos seus comentários. E continue comigo aí que estarei acompanhando a Copa do Mundo até o final, no dia 18 de dezembro de 2022. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.